gente boa, gente querida, comigo chegando aqui, vindo, quem for chegando e não seja ainda membro desse canal, clique aí, inscreva-se, aperte o sininho e avise os amigos que é assim que todo mundo deve fazer. E se você for edificado, deixe o seu like aí, porque o algoritmo só entende esse tipo de linguagem. Ele não consegue escanear a alegria do seu coração, nem ler pela íris dos seus olhinhos, nem tem um sensor de vibração da sua alegria transmitida através das múltiplas manifestações de energia sutil do seu ser. E quando a gente está alegre, é assim que a gente vibra. Quando a gente está triste, é assim que a gente vibra. Quando a gente está morrentemente indiferente, é também assim que a gente vibra. A gente vibra sempre. Nós estamos vivos, ainda que muita gente sem nenhuma vida de consciência, nenhuma vida na alma, nenhuma vida no espírito, mas tem a sua vibração animal, energética, acontecendo para o bem e para o mal o tempo todo. Nenhum de nós foge disso. Nós estamos falando, desde ontem, sobre Jesus, o incontaminável. Você lembra disso aqui comigo? Lembra disso aqui comigo? Jesus, o incontaminável. Aí a gente viu, e eu pedi licença a vocês outra vez, para deixarmos o texto, a sequência escorreita de Mateus no capítulo 9, que era onde estamos, e tratar do assunto aqui no Evangelho de Marcos, pela mesma razão que eu pedi essa licença quando a gente falou do louco da montanha, do Gerazeno, em Marcos 5, que eu vim lá do capítulo 8 de Mateus para Marcos 5, porque achei que a desenvoltura textual era mais pedagogicamente simples para a absorção de todo mundo e para aquilo que eu achava que deveria ser uma temática mínima a ser abordada durante a exposição. Eu expliquei ontem que a mesma coisa eu estou fazendo agora, deixando o texto de Mateus no capítulo 9, verso 18 em diante, e vindo aqui para Marcos no capítulo 5, do verso 21 até o 43. E ontem eu me concentrei aqui no aspecto dos contextos e das implicações dele em relação à mensagem veemente que eles carregam e trazem sobre a incontaminabilidade de Jesus, como ele é incontaminável, como ele não está nem aí para as ablações, para as purificações, para os rituais de limpeza energética. Jesus não quer saber disso. Não há um único lugar em Jesus em que ele diga: eu preciso primeiro me purificar para esta ação. Ou eu preciso deixar sair essa energia negativa de mim. Isso aí é uma mecânica ritualística de percepção psicoenergética dos povos, dos xamãs, dos pajés, dos sacerdotes, dos meditativos e meditadores, de grupos de meditação e de religiões diferentes no mundo, todas elas têm as suas dietas, preste atenção, têm as suas dietas. Se você comer determinadas comidas, você fica impuro para certas atividades espirituais ou para certos desenvolvimentos. Todas elas têm os seus rituais de purificação, seus banhos, com as suas ervas, com as suas chamas
de purificação, com os seus incensos de purificação, todas elas têm os seus exercícios de transcendência, exatamente todas elas, em qualquer lugar da Terra. E todas elas têm os seus elementos sacrossantos, os seus elementos de sacralização e sacralidade, que são aquelas coisas que foram tiradas de um cotidiano natural, na qual elas seriam no máximo um cálice, para virarem uma espécie de santo grau, pela projeção do olhar. É o olhar que decide o sagrado. Nada é sagrado de si mesmo. E nem existe o sagrado, exceto como uma projeção da decisão do olhar imantador de uma determinada perspectiva de crença pré-estabelecida na concepção daquele indivíduo que olha, que observa e que atribui àquilo um determinado poder de bateria espiritual, de conservador, de elemento, de memória, que carrega em si, como memória ou como coisa, tanto faz, uma virtude excepcional. Isso é relíquia, isso é sagrado, isso é tirado do uso comum e passa a ser consagrado a uma determinada única finalidade. Todas as religiões, todos os mecanismos ritualísticos ou de sistematização psicorritual desenvolvido, e você pode ver isso em todas as expressões antropológicas do planeta, todas elas têm a mesma coisa, incluindo o judaísmo. Preste atenção, incluindo o judaísmo. O judaísmo começou com praticamente nenhum ritual. Mas devagar, eles foram crescendo na sua ritualização, até que chega aquele ponto máximo de design ritual, que é durante a narrativa do livro de Êxodo, conforme as leis que Moisés vai passando para o povo e que vão sendo gradativamente transformadas num grande texto que depois é organizado em livros e que depois é transformado em escritura sagrada com o tempo. É o tal do sagrado, chega assim. Mas, pois bem, o judaísmo, cheio de não comas isto, não bebas aquilo, não toques nisto aqui, ou guardes isso aqui que te protege, vai criando os seus próprios talismãs, os seus bodes expiatórios de um lado, os seus cordeiros remissivos, remidores do outro, os seus banhos de limpeza, todas as coisas que são usadas para exorcizar males de natureza de absorção de imundícia espiritual ou energética ou de qualquer natureza. O judaísmo está lotado disso. E o Velho Testamento, as leis de Moisés, são carregadas disso aí, tomadas para todo lado. Aí, de repente, você vê, por exemplo, que os profetas são pessoas em quem você não encontra esse tipo de ritualização porque são marginais do processo religioso, todos eles, com exceção de Isaías, que não foi marginalizado de saída, mas veio a ser marginalizado, tanto é que a tradição judaica diz que ele foi morto cerrado ao meio, por não ser uma pessoa que se tornava coerente com o desejo da sequência do que veio
a seguir, depois de Ezequias e da continuidade das outras autoridades de Israel, ele caiu em desgraça posteriormente. Todos foram eliminados e eram pessoas que um era padeiro como Osés, outro era boiadeiro como Amós, o outro era gestor, cada um vivendo a sua própria vida de natureza secular, sem ter nenhum tipo de preocupação sacerdotal, religiosa, ritual. Esses foram os homens que, no geral, no Velho Testamento, Deus escolheu para serem os profetas. Todos eles foram assim. Agora veja, quando você chega em Jesus, você antes é precedido no texto da sequência bíblica pelo profeta Malaquias, que é aquele profeta veemente com relação a quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo, acabasse com esses rituais. Esse negócio é nojento. Vocês confiam nessa mecânica. Isso aí virou uma feitiçaria praticada em nome de Moisés, das leis de Moisés, dos rituais de Moisés, dos sacrifícios de Moisés, mas eles me são abomináveis. Leia aí Malaquias, último livro do Velho Testamento, capítulos 1, 2, valendo. Me são abomináveis e vocês juntam toda essa liturgia sacrossanta de vocês com a iniquidade abundante que vocês praticam. É um negócio nojento. É uma magia negra da pior natureza e qualidade. Quem me dera alguém fechasse as portas desse templo de vez. Aí, quando você chega tomando a sequência do livro chamado Bíblia, da biblioteca que está aqui, ó, na minha frente, isso é uma biblioteca, Biblos, que significa biblioteca. Na sequência da biblioteca, no intervalo de 400 anos, chega a história de Jesus, que a gente vem acompanhando aqui em Mateus. E hoje estamos no texto de Marcos, no capítulo 5, mas na mesma história, na mesma sequência de Mateus, capítulo 9. Você encontra Jesus. E você não o vê fazer nenhuma dessas coisas. O próprio batismo de João Batista, que era um batismo ritual para purificação de pecados mediante a confissão de arrependimento, preste atenção, estou falando aqui pedagógico e calmamente, não desperdice nada. Tudo é essencial para você. Então, o batismo de João Batista, que era ativado não pela água, como se a água em si fosse o elemento de purificação energética dos pecados das pessoas, não era a água. João mesmo diz aos fariseus, raça de víboras, por que vocês procuram essa água? Vão produzir fruto digno de arrependimento. Depois venham aqui, arrependidamente para serem batizados, porque não é a água. Não é a água é uma exteriorização de uma atitude interior no coração de vocês. Se não houver essa interioridade batizada, renovada, reiniciada, restartada, resetada pela consciência nova em Cristo Jesus, nada do lado de fora vai melhorar vocês em coisa alguma, vai só distrair, vai ter um papel paliativo, passageiro, distrativo. Mas amanhã vocês vão ter que fazer tudo outra vez, porque nada é duradouro. Nada disso é permanente, nada disso fica. Só o que permanece para sempre é a palavra de Deus plantada em nós. Se a palavra de Deus não for plantada em mim, nada fica. Aí você veja, vem João Batista antes de Jesus, batizando para arrependimento, purificação de pecados, preparando a vinda do Senhor. Aí vem o Senhor e vai ser batizado.
por João Batista. João olha e diz, não precisa, tu não. Aí Jesus diz, deixa por enquanto. Deixa por enquanto, é a resposta de Jesus. Para que se cumpra toda a justiça que tu estás aqui trazendo, encarnando, propondo na pregação profética que tu carregas, com essa convocação a arrependimento, deixa, let it be, pode me batizar. Eu estou me identificando visceralmente com aqueles aos quais eu vim salvar. Tu estás e vais me batizar com água, eu vou batizar o mundo com o meu sangue na cruz. Por isso João sabia que ele era o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo, não é? A água do batismo de João é o sangue do Cordeiro, que simbolicamente batiza, diz o apóstolo João na primeira epístola, capítulo 2, verso 1, não somente os nossos próprios pecados, ele cobre e perdoa e faz propiciação, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pois bem, o próprio Jesus que vem depois de ser batizado por João não dá nenhuma ênfase em batismo. Durante os 3 anos e meio da sua caminhada aqui entre nós, para lá e para cá, na região chamada Palestina, ou na terra de Israel, como vocês desejem, ou de ambos os povos, ou de todos os povos, ou de quem quer que queira, tanto faz. Para Jesus, esse não foi um tema. Ele não institui o batismo como condição sine qua non para nada durante os dias do ministério dele. Ele não diz, antes de ir embora de Gerasa, Pedro, antes que saiamos, eu peço que tu batizes esse homem, o Gerazeno, de quem se tinha acabado de expulsar uma legião de demônios. Jesus não disse batiza o Gerazeno, nem se diz que ele foi batizado, nem se diz que esse foi um tema, uma pauta, uma preocupação, ou que fosse condição sine qua non para qualquer continuidade. Nada disso. Não, não com Jesus. Como em nenhum outro caso. Ele não aproveita o centurião que sabe e recebe a revelação de que ele é o Filho de Deus, ou que diz, eu não preciso nem que tu entres na minha casa, manda uma palavra, porque eu sei que tu és quem tu és. E Jesus diz, eu nunca vi uma fé como essa, referindo-se àquele centurião romano. Nem a esse Jesus diz que é para que o batizem, ou para qualquer outro. Durante todas as narrativas do Evangelho, procure alguém, em alguma narrativa, em algum episódio, nos 4 evangelhos, em que Jesus disse, vai agora e batiza-te. Ou vai e batiza-te para que não te aconteça coisa pior. Procure, não existe nada disso. Porque Jesus não lida com esses mecanismos. Ele não lida com os agentes paliativos. Ele não lida com as sensações de purificação. Ele não trabalha com amortecimentos de mal-estar. Ele tira o pecado do mundo. Ele perdoa pecados. Ele cura o doente. Ele bota a mão na chaga do impuro e se lambuza nela. Ele não sai dali para tomar nenhum banho, para ficar livre de qualquer que seja a contingência de imundícia adquirida. Nele não existe nada disso, que você observa em todas as religiões do mundo. Eu abro a internet, está aqui cheio de gente ensinando ritos. Rito de purificação disso ou daquilo, ritos de meditação, ritos de alinhamento vibracional.
Há uma série de coisas há uma série de coisas que são completamente compreensíveis. Eu compreendo. Elas são paliativamente generosas, fazem um bem, muitas delas acalmam. Ou mesmo esses banhos e ritos purificatórios, em qualquer crença religiosa eles estão presentes, dão ao indivíduo, ao sujeito que os praticou, aquela sensação de alívio, de bem-estar psíquico. É natural que produza essa sensação de bem-estar. Mas provavelmente, com certeza, eu lhe diria, não produziu nada além de uma sensação de bem-estar. Inegável, mas espiritualmente paliativa. Atinge o nível da psique, mas não entra no santo dos santos do ser, no cerne do seu eu, do seu espírito. É aí, no santo dos santos do ser, que Jesus trabalha. Maioria das vezes, vou usar uma analogia do templo judeu lá em Jerusalém. O átrio, onde ficava o povo, a multidão, o tráfego humano para lá e para cá. O santo lugar, onde havia os ritos cotidianos de sacrifícios e funções sacerdotais em operação, para participação comunitária, e havia o Santo dos Santos, num lugar absolutamente íntimo onde ninguém entrava. Só o sumo sacerdote. Uma vez no ano, no dia do perdão chamado Yom Kippur. O único dia em que aquele lugar é entrado, onde ficavam a Arca da Aliança, com a vara de Arão, que florescera com as tábuas da lei, com exemplares do maná, que nos dias de Jesus já nem existia mais, porque a arca tinha desaparecido. A última notícia dela é muito antiga, é anterior ao exílio para a Babilônia. Então, no templo dos dias de Jesus, nem a Arca da Aliança estava presente. Mas o santuário, o Santo dos Santos, estava lá. Então, usando como analogia, ter essas religiões do povo, que você assiste aí, bem populares, bem folk religion, bem nessa loucura do bate, roda, agita, grita, salta, pula, dá cambalhota, enfim, a religião do suor, da torcida organizada, do tambor, do excitamento, da trombeta, do barulho, disso tudo, é como um mercado silencioso. Não faz você comprar nada. Tem que ter ruidosidade. Assim é o átrio religioso para 90% das pessoas religiosas no planeta Terra, elas habitam o átrio externo. Elas entram, elas saem, seja onde seja. Seja numa mesquita, seja numa igreja, seja num santuário budista, ou maoísta, ou taoísta, onde você quiser. Tem o povo do átrio, aí tem um segundo nível, que é o pessoal de maior busca de sacerdotalidade, de maior proximidade, de maior concentração, de maior meditação, de maior desenvolvimento nessa busca consciente, pedagógica de aprendizagem, mas estão aí ainda nesse santo lugar. Jesus, todavia, é o único que opera dentro do Santo dos Santos. Como diz a Epístola aos Hebreus, ele é o sumo sacerdote que entrou
de uma vez para sempre, no Santo dos Santos. E tudo que ele realiza, tudo que ele opera, de maneira definitiva na existência humana, ele opera nesse Santo dos Santos. É aí dentro que ele perdoa o pecado essencial de todos nós, que ele planta a semente da divindade na gente, que ele coloca a certeza da esperança e da exultação eterna no coração da gente, que ele coloca a âncora da vida eterna dentro de nós, que ele rasga o véu e nos deixa e nos faz divisar a glória divina que nos aguarda como vocação para ser. A glória divina que nos aguarda como vocação para ser. Ele opera nessa outra dimensão. E os evangelhos o colocam operando o tempo todo nessa outra dimensão. João Batista chega até o santo lugar com seu batismo para arrependimento. A religião de Israel não passa do átrio. É só leva para lá, leva para cá, aquela confusão para lá e para cá. Jesus é o único que entra nessa dimensão do profundo, do secreto do ser da gente, onde os conceitos são todos invertidos e a engenharia cognitiva é reversa em relação à ambientação da exterioridade, dos átrios, da confusão, da bagunça, da frequência religiosa, do passa-boi, passa-carneiro, da negociação dos cambistas e dos dízimos e das ofertas e das confusões para lá e para cá, ou das meditações, ou das vibrações, ou do que você queira, dependendo do seu grupo religioso. A maioria absoluta dos que estão me vendo e ouvindo, e me verão e me ouvirão, são habitantes do átrio, da superficialidade, habitam a ágora grega, habitam o átrio judaico, habitam o mercado, habitam o bazar da religião. Tem uns outros um pouco mais academizados, ou espiritualizados, ou disciplinados, ou preocupados com buscas mais intelectivas, ou com silêncios psicologicamente mais lúcidos, e que são os habitantes desse santo lugar. Ainda precisam disso. Ainda usam a linguagem do sagrado, ainda vivem do paliativo do sagrado, ainda dão importância às relíquias do sagrado, tudo isso com certa beleza litúrgica, ainda dão extrema atenção a determinados caminhares e de peregrinação, a certas trilhas de purificação meditativa a serem feitas por eles. A gente vê isso na Terra inteira, em todas as gerações. O lugar onde você encontra Deus cara a cara, sem nenhuma ritualização, exceto um partir do pão e um tomar do cálice, que não é para ser feito senão toda vez que comamos ou toda vez que bebamos. Isso não é para ser considerado sagrado, mas é tratado como uma coisa santa. É a santificação do meu cotidiano, é a cotidianização da santidade na minha vida através de cada ato da existência. Não são atos separados para isso, a existência toda em Jesus é santa. A natureza das coisas, os movimentos todos, o parir do filho, o abraçar do filho, o amamentar do filho, o cuidar do pai e da mãe do velho, o levantar o amigo, o botar os amigos numa determinada condição para levarem-no para receber uma bênção, como aqueles
que fizeram isso pelo amigo que Jesus veio a curar, conforme a narrativa anterior que vocês já acompanharam. Ou qualquer outra coisa que se faça, como diz Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por tudo graças ao nosso Deus e Pai. Por tudo. Então, não existe o sacro no Evangelho, existe a santificação de todos os caminhos. É todo ser que respira louvando ao Senhor em tudo que faz com lucidez e consciência. Então, isso está tudo dentro do que eu disse ontem e do que eu vou terminar dizendo agora. Aí Jesus chega, vem da terra dos porqueiros, libertou o homem que vivia nos cemitérios, manda os demônios entrarem nos porcos, fica conversando com o homem que metia a mão em carne podre de gente, que a gente não sabe nem que tipo de experiências parafílicas, de natureza necrófila, esse indivíduo possa ter praticado nos cemitérios durante anos e anos e anos. Está ali vestido, sentado agora em perfeito juízo aos pés de Jesus. Pede para seguir Jesus, diz não, vai para a tua casa, conta para os teus o que Deus fez por ti. Atravessa para o outro lado, quando chega do lado de lá, de acordo com essa narrativa objetiva de Marcos, a de Mateus tem o chamado de Mateus, a festa de Mateus, o diálogo com os fariseus e com os discípulos de João Batista, e aí vem a casa de Jairo, Jairo com seu pedido, o chefe da sinagoga, que eu disse ontem. Foi a primeira blasfêmia dessa narrativa, foi o indivíduo, o chefe da sinagoga, chegar e se ajoelhar aos pés de Jesus. Isso aqui, se tivesse sido em Jerusalém, esse cara teria sido apedrejado na hora pelos líderes religiosos de Israel, na hora. Vir e se ajoelhar diante de Jesus. Aí eu falei, tem a outra blasfêmia para com a lei de Moisés, que é a transgressão de Jesus, de ter vindo de um lugar de gentios emporcalhados, literalmente, numa relação toda contaminante, conforme o livro de Levíticos e as leis de Moisés e tudo isso. E ainda diz que vai para a casa do homem que tinha cometido a blasfêmia de adorá-lo. Ele diz, eu vou lá, todo assim, sujo das contaminações que os judeus consideravam nojentas, pelas quais ele precisaria passar por todas as ablações para poder tocar num outro ser humano sem contaminar o outro, porque ele já estava radioativamente contaminado do ponto de vista de Moisés e da legislação de Moisés. Mas Jesus, que não está nem aí para isso, como eu disse a vocês todos ontem, pormenorizadamente, disse, eu vou. E foi. E o texto diz que ele vai até a casa do homem que é chefe da sinagoga e diz, bem, aí tem um acontecimento no meio desse caminho, que é o que eu quero falar com você agora, preste atenção. Quando ele está indo para a casa de Jairo, ali mesmo em Cafarnaum, e a sinagoga está bem na frente da cidade, sempre esteve bem na frente da cidade, ele está indo, e o chefe da sinagoga não devia morar tão distante da sinagoga. Está indo para uma espécie de casa paroquial. Jesus está indo para lá quando acontece um outro episódio que eu introduzi no dia de ontem, que diz, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Mais ainda, ele está como uma espécie de Chernobyl ambulante, contaminando, radioativando com imundícia de Geresa, dos porqueiros, do endemoninhado, da legião, de tudo aquilo que ele fazia, das pessoas impuras com as quais ele se relacionava, como Mateus, como no banquete, como na festa, como em todo lugar. Enfim, lá está ele indo de novo no fluxo das contaminações para a casa do chefe da sinagoga que tinha acabado de adorá-la. Tudo pecado, de acordo com a lei de Moisés e com a interpretação da religião judaica. Tudo pecado.
tudo transgressão, tudo nojento, tudo impuro. E lá vai ele. E a multidão pegando nele e ele deixando. Ele está tão livre disso, está tão certo de que não é o que entra pela boca, nem o que vem de fora, que contamina o homem, mas sim o que sai do coração, que ele não está nem aí para todo mundo pegando nele, ele sabe que não está contagiando ninguém. E aconteceu que uma certa mulher, que não pode nem ter nome, porque não dava o nome dela a ninguém, porque queria ser anônima para o mundo inteiro, por causa da condição dela de estado crônico de contaminação, de acordo com a lei de Moisés, de acordo com o Levítico. Portanto, ela tem que passar por anônima mesmo. Que estava nessa condição há 12 anos, sangrando sem parar, com aqueles lençóis empapados de sangue entre as pernas, vivendo sem poder tocar em ninguém, quase sem poder aparecer para ninguém, porque ela era a radioatividade da imundícia feminina, da hemorragia, da menstruação, em estado ambulante, crônico, constante, que já tinha feito tudo para se curar. Se diz aqui que muito padecera a mão de vários médicos. Imagina só a quantidade de experimento que deram para essa mulher tomar. Quanta superstição, quanta simpatia, quanto remédio estranho, quanta raiz doida, quanta poeira mágica, quanta coisa ela tentou. Quando diz tentou tudo, gastou tudo que tinha com os médicos, significa com todo aquele que tivesse qualquer que fosse a opinião de cura. E na maior parte das vezes não eram opiniões de natureza científica nenhuma, eram opiniões de natureza supersticiosa, eram medicinas da magia. E ela gastou tudo. E nada tinha podido estancar-lhe a hemorragia. Ao contrário, nada lhe veio aproveitar. Antes, ela foi de mal a pior. Estava cada dia sangrando mais, com um fluxo mais intenso. Então, preste atenção para mim aqui. Então, ela ouviu falar de Jesus. Verso 27 de Marcos 5 diz: então, tendo ela ouvido a fama de Jesus, porque ela não podia sair. Ela não foi assistir o Sermão do Monte, numa montanha, numa planura ali, a 1, 2, 3 quilômetros de Cafarnaum. Ela não podia andar no meio da rua. Ela não podia ir ao mercado. Ela não podia aparecer, porque até a parentela dela, se a visse publicamente, iria denunciá-la, mesmo que ela estivesse de burca, o que não era costume em Cafarnaum para ninguém. Ela não tinha para onde ir, a não ser ficar naquela vida de paralisia absoluta, de contimento, de prisão, numa cela de imundícia, por causa da interpretação de que a sua condição física era uma contaminação espiritual. Assim como a gente viu na AIDS, era uma condição física que foi interpretada como um contaminante espiritual. Para muita gente nos anos 80, nem tocavam em pessoas com AIDS. E em várias outras condições. A ignorância vai determinando os tabus. Sempre. E aí, essa mulher não podia ir a lugar nenhum. Por isso se diz com muita propriedade, tendo ouvido a fama. Foi tudo que ela ouviu, foi a fama de Jesus. Ela ouviu por trás da porta, ela ouviu dentro do quarto dela, ela ouviu o pessoal falando do lado, nos corredores, das esquinas, os gritos, os alaridos, foi tudo que ela teve. Agora foi o leproso, agora foi o homem que desceu amarrado, arrombaram pelo telhado. E aí todas as narrativas. Ou quem falava dentro da casa dela, falava alto, eram casas pequenininhas, ínfimas. Então, era impossível não ouvir a fama. O que os outros diziam, ela ouviu, mas ela mesma nunca esteve presente. Por isso, ela se veste de anonimato
profundo, quando está todo mundo distraindo, indo ver a ressurreição da filha de Lázaro. Epa, agora ele vai ressuscitar a filha do chefe da sinagoga que acabou de adorá-lo, vamos lá, e vai a cidade inteira atrás. Ela espera esse fluxo e vai por último, e vem por detrás de todo mundo para ninguém notar que ela está chegando. E entre a multidão ela vai passando até tocar-lhe, como eu disse ontem, na ponta das vestes, na orla, na beirada das vestes dele, por trás dele. Porque não tinha coragem de vir pela frente dele, veio por trás e tocou-lhe as vestes. Porque dizia consigo mesmo, ela não tinha ouvido muita coisa, mas a fama era o bastante. De que ele ensinava amor, perdão, misericórdia, compaixão, acolhimento, que ele atendia todo mundo, que ele não fazia acepção de pessoas, que ele era diferente de tudo e de todos, que ele não tinha nenhuma fórmula pronta, que cada pessoa com a sua demanda pessoal demandava a sua forma pessoal, a forma pessoal de Jesus de tratar aquele indivíduo conforme a sua necessidade. Nada estava pré-escrito, tudo era conforme a demanda da carência da pessoa que o procurasse. E não havia nenhuma receita que virasse amuleto para qualquer desses tratamentos. Vem a mulher por trás e toca na orla das suas vestes. Na mesma hora, ela que fez isso, sentiu nela mesma lhe estancar a hemorragia. Ela sentiu a parada, aquele contrafluxo. Uma pessoa que vaza 12 anos sem parar, sabe quando para de vazar. Sentiu parar o estancamento da hemorragia no seu corpo e se sentiu curada do seu flagelo na mesma hora. O texto, no verso 29, diz: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Pá! Isso é Jesus, com a pessoa. Nem olhando para a pessoa, veja bem essa cena. Não tem o nome, não tem anamnese, não tem que ser de frente, não tem nenhum rito preparatório, não tem que ser internada numa sala de purificação 3 dias para depois vir e chegar, não tem nenhuma sessão vibratória que os discípulos façam antes da aproximação, não tem nada. Não tem nenhum rito, não tem nenhum caminho sacrossanto, não tem nada, absolutamente nada. Tudo é o que tudo é e tudo é espontâneo e Deus habita o espontâneo. Em Cristo Jesus, Deus habita o espontâneo. Jesus, diz o verso 30, reconhecendo imediatamente, com ela a palavra foi logo. Em Jesus, o logo nela aconteceu imediatamente, simultâneo, logo imediatamente. Logo nela, imediatamente em Jesus. Então, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, saíra dunamis, saíra energia, saíra graça curadora, saíra milagre, saíra poder, virando-se no meio da multidão, olhando para todos os lados, faz uma pergunta insólita: quem me tocou? Quando a gente viu que todos o tocavam, todos o apertavam, todos. Na narrativa de Lucas e na 8, na narrativa de Mateus, tem a fala de Pedro, dizendo: como assim? Quem me tocou? Todos te tocam, como é que tu pergunta quem me tocou? E Jesus
responde dizendo: não, eu não estou falando dessa multidão de curiosos fetichizando meu braço, minha roupa, minha perna, no meio dessa multidão de gente que não sai do átrio, que só vive na periferia de Deus. Eu não estou falando desses, não estou falando dos frequentadores dessa multidão de curiosos, que nunca serão outra coisa a não ser curiosos. Eu não estou falando desses toques do deixa eu ver o que acontece. Não, eu estou falando da certeza de uma pessoa que recebeu. Foi a única que me tocou. Centenas me apalpam, mas só uma me tocou, porque só uma me tocou com fé genuína, sincera e verdadeira, e de todo o coração. Esse é o único toque que eu sinto. Os outros, eu só sei que estão acontecendo, mas não tem ninguém me tocando, só estão me apalpando. Ela me pegou, porque eu só sou pegável pela fé. Eu só sou palpável pela fé. Eu só sou acessível pela fé. Eu estou falando dessa pessoa. Cadê ela? Cadê ela? Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Ele mesmo estava olhando, procurando. Cadê? Aonde está? Porque ele sabia. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, porque, meu Deus, atemorizada de quê? Do que a multidão podia fazer. Porque ela iria o quê? Tirar a roupa, levantar tudo, tirar o lençol empapado de entre as pernas, para pedir para examinarem numa posição ginecológica no meio da praça de Cafarnaum, para todo mundo ver que tinha estancado a hemorragia dela, e mesmo que ela se submetesse a um patético e insólito exame público dessa natureza, a própria pessoa dela ainda era contaminada, a roupa dela, os lençóis dela, o sangue dela, ela ainda era a contaminação. Era como um Chernobyl, não está mais vazando radioatividade, mas a contaminação está lá, do ponto de vista da interpretação religiosa da multidão. É por isso que ela também está tomada de medo, atemorizada e tremendo, atemorizada do povo. Por outro lado, tomada por um temor espiritual, porque ela viu que Deus metera a mão nela, no útero dela, no ovário dela, na dor dela, no sangramento dela, meter a mão nesse lugar considerado contaminado, que Deus em Cristo Jesus fora o ginecologista da doença dela, sem nenhuma contaminação, porque Jesus é o incontaminável. E além de tudo, atemorizada não só por causa do povo, mas por causa do que nela se operara. Esse temor de Deus, Deus está presente, meu Deus, Ele está conosco, e tremendo pelo impacto, pelo choque, de ter sido visitada pela eternidade, pelo instante e momento eterno da graça infinita de Deus. Tremendo toda, ela todavia se aproxima. Côncia, eu gosto dessas expressões, côncia do que nela se operara. Lúcida a respeito do fato de que entre ela e Jesus tinha se estabelecido um liame, um vínculo, uma conexão, um enlace transquântico eterno. Côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, ela dá uma levantadinha toda trêmula, com aquele povo espalhando, porque era ela.
E ela se prostra diante de Jesus, é a segunda a se prostrar. Primeiro foi o chefe da sinagoga, que vem e se prostra diante do impuro que está vindo da legião de demônios e dos porqueiros, que é Jesus. E agora essa mulher imunda, impura, que se prostra diante do imundo santo que está vindo da libertação do endemoniado de Gerasa. E passando e tocando e sendo tocado, sem se contaminar, porque ele é o incontaminável. Então ela vem e se prostra, se levanta e se joga de novo diante dele, declarou-lhe toda a verdade, contou a história inteira com a cara no chão. E aquela multidão que a conhecia desde sempre, ouvindo os ecos daquela narrativa entre soluços, toda trêmula. E ele, Jesus, lhe disse, pegou essa menina, levantou essa menina, bota a cara dela nas mãos e diz, filha, minha filha, a tua fé te salvou. E a palavra salvou usada aqui é a mesma que também designa cura. Porque salvação e saúde são sinônimos no espírito do Evangelho e do Novo Testamento todo. Saúde espiritual, saúde mental, saúde de caráter, desenvolvimento de saúde humana, tudo isso tem a ver com salvação. Salvação tem que promover saúde. Saúde de compreensão, saúde de percepção, saúde cognitiva, saúde de quebrantamento, saúde de caráter, de humildade, de fidelidade, de mansidão, de paz, de domínio próprio. Isso é saúde do ponto de vista de Deus. Salvação produz saúde. A tua fé te salvou. Vai-te em paz, vai em paz. Acabou o tempo da tua agonia. Cessou aqui a tua aflição para sempre. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Fica livre do teu mal. Meu Deus, isso é o Evangelho. É o Evangelho nesse espírito aqui. Em todos os tratos da vida, esse aqui é o Evangelho. O que não carregar esse espírito, esse trato, esse olhar, essa interpretação, esse carinho, essa gentileza, essa percepção diferenciada, essa inclusão sem acepção de pessoas. O que não carregar essa incontaminabilidade, essa incontaminação praticada por Jesus, admitida por Jesus. O que não for exatamente desse modo, em qualquer que seja a natureza de aplicação relacional na existência, não é evangelho. Pode ser feito em nome de Jesus, com a bandeira de Jesus, com a bandeira de Israel, fica pior ainda, com qualquer que seja o ritual, com qualquer que seja o salameleque, com qualquer que seja o incensamento, com qualquer que seja a arquitetura, ou a cenografia, ou a teatralização do milagre, não tem nada a ver com Jesus. Ele diz a esses, eu nunca vos conheci. Mesmo que vocês tenham dito Senhor, Senhor, ou tenham dito que fizeram milagres e profecias e exorcismos em meu nome, eu nunca vos conheci. Eu só conheço o que tem a ver, sincera, profunda e visceralmente, entre mim e a verdade de cada um, entre o mal de cada um, entre a dor de cada um e a minha misericórdia. Esse é o lhame, esse é o vínculo, esse é o enlace do eterno com o humano. Acontece através disso, conforme você viu aqui, na simplicidade do Evangelho, nessa narrativa que conta e dá os paradigmas de relacionamento de Jesus, de Deus, com todos os seres humanos da face da terra. Não tem nenhum paradigma religioso a ser considerado,
ou ritualístico, ou qualquer outra coisa, de qualquer natureza, ou qualquer preparação. Não. A única coisa que importa é sinceridade, é verdade, é pureza de coração, é espontaneidade total, é transformar a fama em consciência e fé. Ela ouviu a ruidosidade da graça e a transformou em convicção pessoal de misericórdia divina para ela. E creu que ela não seria rejeitada, que o mundo inteiro poderia desprezá-la, mas ela podia chegar de costas, nas costas de Deus, porque ela iria encontrá-lo de frente, porque Deus não tem costas para o ser humano carente. Ela podia chegar pelas costas de Deus, que ela o encontraria de frente, porque Deus não tem costas para o ser humano carente. Assim vem essa mulher, e assim ela encontra Deus na face de Cristo. Filha, a tua fé te salvou, te curou, te purificou, te santificou, te botou livre para sempre. Vai-te em paz, essa paz plena, corpo, alma, espírito, como a palavra shalom, que não é a palavra usada aqui, Jesus estava falando aramaico com ela, mas o shalom hebraico significa paz física, social, econômico, material, psíquica e espiritual, paz integral. É um conjunto, é um todo de paz. Isso é o que Jesus sempre faz. Vai-te em paz. Vive a tua paz. Olhe e veja como não tem ninguém que Jesus cure que ele não diga vá em paz. Porque não faz sentido encontrar Jesus se a sequência da vida não continuar como paz. Você está me entendendo? Não faz sentido continuar a encontrar Jesus, dizer que recebeu o benefício de Jesus, se o benefício da vida não for paz, porque o próprio Evangelho é o Evangelho da paz, do príncipe da paz, daquele que veio fazer paz entre nós e Deus, paz de nós com nós mesmos, paz entre nós e o próximo, mesmo que o próximo não queira, eu me pacifico em favor dele, mesmo que ele não queira paz comigo, eu serei paz para ele. Vai-te em paz. Porque o encontro com Jesus tem que criar essa pacificação. Como diz Paulo em Romanos 5, repetindo o que eu disse há 2 dias atrás. Justificados, pois, mediante a fé, que é o caso aqui, fé, temos paz. Fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A esta graça que essa mulher provou aqui, na qual estamos firmes, na qual estamos absolutamente firmes, nesta graça. E hoje eu vou parar por aqui, vou continuar com você na terça-feira que vem. E quando o verso 35 diz, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa de Jairo, que é o outro lugar para onde ele vai cometer mais impurezas, do ponto de vista da lei de Moisés. Vai ressuscitar uma menina adolescente morta. É isso que ele vai fazer. Mas do ponto de vista da lei de Moisés, era um pecado, estava proibido. Na realidade, ele não deveria ir a lugar nenhum sem se purificar antes. Mas a ressurreição vem antes de qualquer outra importância. E depois que o Espírito da ressurreição entra no mundo, em Cristo Jesus, no Emanuel, a lei da morte em Moisés acaba. E começa agora a vitória da lei da vida, da santificação, da purificação na graça, que atravessa da terra dos imundos para dentro de qualquer outro lugar, sem contaminar nada, incontaminado,
Essa é a viagem do Evangelho e do benefício do Evangelho para mim, que em Cristo Jesus aprendo também a me tornar um ser incontaminável. Quer aprender? Venha comigo. Venha comigo, você vai aprender. E você vai viver assim. E vai descobrir a maravilha que é essa vida. Desse modo, com essa consciência, com essa liberdade, com essa paz, com essa tranquilidade de mente e de espírito em Cristo Jesus, olhando o mundo com essa iluminação purificadora na direção de todos os seres humanos do planeta. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela, porém mais profunda do que qualquer profundidade filosófica ou psicológica, chegue ao lugar mais íntimo, ao santo dos santos do ser, de todos os que me veem, verão, ouvirão e internalizarão essa compreensão para nunca mais serem os mesmos, nunca mais andarem no espírito da imundícia nem da contaminação, nem aceitando o que outros designam contra eles como pessoas filhas do apartheid, da separação, do fosso, da vala, da marginalização. Nunca mais aceitarão isso, porque não são isto para Deus em Cristo Jesus. E vão em paz, irão em paz, saudáveis, viver as suas próprias vidas, santificadas em Cristo Jesus. Por favor, realize esse bem no coração de todos aqueles que queiram. De todos aqueles que queiram, é o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém e amém.